Tem problema de agenda porque ele é ocupado, gente. Ele faz o difícil. Ele é ocupado. Mas deixa eu lhe Entendo. dizer, foi num dia bom de se entrevistar. Porque Exatamente. ele é muito experiente e é um dia histórico no Brasil. Eu acho que vai ser boa essa entrevista. Mas diga quem é o nosso A gente entrevistado. está aqui com o seu Manuel de Brito. O seu Manuel de Brito que sabe a história do Rio Grande do Norte desde o governador Silvio Pedrosa para cá. E ele vai contar o que ele está escrevendo no livro chamado Tempos Marcantes, que vai ser lançado agora em julho. Vai adiantar aqui pra gente algumas coisas. Boa noite, seu Manuel de Brito. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Juliana. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Cassiano. É um prazer estar aqui nesta emissora, participando deste bate-papo agradável e expondo o que eu sei da história do Rio Grande do Norte. Nesse livro que vem por aí, você vai contar tudo mesmo? O que a gente pode esperar? Eu só que é um relato, tem um pouco aí de episódios da sua vida relacionados com episódios históricos. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, com alguns episódios interessantes e até engraçados. Um deles. Eu me lembro muito bem de um episódio envolvendo Coronel João Medeiros e Florencio Luciano, que eram sócios de seu Bila, de Severino Alves Bila, e vinham a Natal semanalmente. Eles moravam aonde? Lá em Jardim do Seridó? Florencio Luciano em Parelhas, e Sim. João Medeiros em Jardim do Seridó, nossa Sua terra. terra, é isso. E eles iam semanalmente a Natal com Dinarte Maris, não é? Às vezes só eles dois, e numa dessas vindas, Florencio e João Medeiros chegaram já à noite e eles tinham um apartamento na Tavares de Lira, onde eu morei há algum tempo, e eles foram se arrumar para jantar, e nesse tempo, na Ribeira, na Praça Augusto Severo, tinha um restaurante chamado Tabuleiro da Baiana, que era de Jardilino Lucena, pai de Jardilino da... Homem, se eu tivesse essa memória Da desse universidade. homem... E sim. E eles dois foram jantar e jantaram bem e tal, e na hora de pagar pediram a conta, e Florencio dirigiu-se a João Medeiros: Medeiros, pague aí que eu estou sem dinheiro. Aí João Medeiros disse: agora deu o diabo, porque eu também estou sem um tostão. O que é que se faz? Vamos chamar o dono do restaurante e explicar que nós estamos aqui perto e que amanhã de manhã nós viremos quitar o débito. Aí chamaram o Jardilino, que não os conhecia, e expuseram o problema. E quando eles terminaram de falar, Jardilino disse a eles: estou muito acostumado com estes marreteiros de gravata. Os marreteiros de gravata naquele tempo eram só assim, não era, Pois seu Manuel de Brito? andavam longe. Hoje o negócio é mais complicado. E eles não tiveram outro jeito senão arranjar estampilhas federais que dispunham na ocasião e pagar a despesa com selo, né? Agora, Eles que eram riquíssimos, né? Ricos, bem situados, todos dois muito bem situados. Agora, seu Todos Manuel de muito Brito, prestígio. o senhor foi secretário de 8 governos aí, mas aí o senhor foi secretário também do senador, hoje senador Zé Agripino Maia, que aí surgiu aquela história do lourismo. O senhor participou desse lourismo. O que danado é o lourismo? Olha, Que as pessoas só dizem assim, o lourismo de Zé Agripino, e ninguém explica o que é. O lourismo surgiu de uma versão apresentada por um dos seus integrantes, que era, na época, ainda está vivo, graças a Deus, o ex-vice-governador Genibaldo Barros. Genibaldo é do Seridó. É mais velho que eu, 6 meses. Ele fez 90 em dezembro, eu vou fazer em julho. E ele tinha um tio chamado, lá de Parelhas, que era irmão da senhora mãe dele, da família Bezerra, chamado Laurentino Bezerra, mas tinha um apelido de Louro Bezerra. Bom, então, tinha o louro para aqui, tinha o louro para lá. Havia um grupo de amigos de Lavoisier e muito ligados a Tarcísio Maia, formado por Leônidas Ferreira, meu compadre querido e amigo, Cassiano Arruda Câmara,
Genibaldo. Barros, Haroldo Bezerra, e eu próprio também participava desse grupo. Eram amigos do governador Lavoisier e do ex-governador Tarcísio Maia. Sempre que Tarcísio vinha ao Rio Grande do Norte, uma vez por semana, já como ex-governador, que ele tinha passado o governo a Lavoisier, eles almoçavam conosco e perguntavam as notícias do governo, como eram as coisas, como estavam procedendo, e todos nós dávamos as informações de que tínhamos conhecimento. E então, este grupo ficou apelidado de Lourismo, porque informava a Tarcísio os problemas e Tarcísio os resolvia junto com Daladier. Foi uma maneira discreta e... Daladier não, Lavoisier. Daladier não, Lavoisier. Era tipo um conselho do governo? Era uma espécie de conselho que opinava e dava sugestões para o bom desempenho do governador Lavoisier Maia. E eu fazia parte, não só eu, como o padre Leônidas Ferreira, nós éramos auxiliares do governador. Eu e Leônidas. O senhor era secretário à época de Justiça. Eu era secretário de Interior e Justiça do governo e Lavoisier Cidadania. Maia. Exatamente. E com o padre Leônidas era secretário de Saúde. Então, nós prestávamos este serviço. Era o Lourismo, né? E tinha o apelido de Lourismo. Agora, a gente está conversando aqui com o Manuel de Brito, que é bacharel em Direito, foi deputado estadual, secretário de Estado em 8 governos, né? Além, tem um monte de coisa a mais que a gente passaria aqui a noite toda que falando. Que está juntando só os títulos, tudo isso, né? Num livro, juntando todas essas histórias num livro. Agora, eu queria perguntar, Rio Grande do Norte hoje vive, acho que a maior crise. O senhor já viu uma crise pior do que essa? Nunca vi igual. Eu acompanho a política do Estado. Posso dizer, desde que nasci, porque eu nasci em 28, mas de lá para cá eu convivi com todas as personalidades que tinham influência política no Rio Grande do Norte, com exceção do ex-presidente João Café Filho, com quem eu não tinha ligação, e com 2 interventores que passaram por aqui, que eu também não tive aproximação. O que está acontecendo? Qual a solução para essa crise? Olha, quem administra tem que ter competência e honradez. O dinheiro público bem aplicado, eu aprendi isso desde que comecei a participar dos governos e, graças a Deus, a todos de que eu participei, nenhum deles desonrou o seu nome. Todos os governadores a que eu servi e de cujos governos eu participei se portaram... Aí qual é o seu lema que o senhor disse? Qual é o lema? Honradez e competência. O governante tem que ter competência e tem que ter honradez, ou seja, tem que aplicar bem o dinheiro público, porque ele, bem aplicado, rende muito mais do que se espera. Agora, eu fiquei aqui muito curioso, observando cada palavra do senhor, prestando atenção, e o senhor falou que nasceu em 28, eu fiz as contas rapidinho, 90 anos. Como é que o senhor consegue ter tanta lucidez para falar aos 90 anos, consegue se expor e lembrar de tantas coisas, porque às vezes a gente fica perguntando assim, qual é o segredo? Porque o senhor parece ser muito jovem, muito consciente do seu papel na sociedade e atuante, muito atuante. Então eu pergunto, qual é o segredo para se manter jovem? Porque eu quero chegar aos 90 mais ou menos assim. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Ó, seu filho aqui me fez... Depois eu conto. Eu fui criado... Eu nasci em 28 e em 1934 eu tinha 6 anos. Sim. E meus pais, num momento de crise financeira, fundaram um hotel em Jardim do Seridó. Na casa que era de vocês. A casa, o solar, adquirido no ano que eu nasci, que ainda hoje é nosso, foi transformado no hotel da cidade, pois não havia hotel lá. Chegavam as autoridades para exercerem o seu trabalho e não tinham de se hospedar. Então, o coronel João Medeiros, amicíssimo e compadre de meu pai, sugeriu a ele que transformasse aquilo no hotel. E assim foi. E para mim foi uma lição,
porque eu passei a conviver com todos esses profissionais importantes por lá passaram. Porque o hotel virou ponto de encontro Claro, de políticas, muitas reuniões. Ponto de encontro e hospedando as figuras, o médico que ia para lá, o dentista, o promotor, não é? O juiz de direito, o coletor federal e assim por diante. Então, eu vou citar só 2 nomes importantíssimos que passaram, foram hóspedes do hotel, do Jardim Hotel. Um deles foi o ex-governador da Paraíba, João Agripino Maia Filho, irmão de Tarcísio Maia, tio de Zé Agripino. Ele morou lá em casa de 1934 a 1938, 4 anos. Morador Morando do hotel. no sótão do hotel. E aí as reuniões aconteciam lá. Perfeitamente, reuniões Agora, todo dia. Eu vou repetir aqui a pergunta de Eugênio, tá? Porque eu tô querendo saber do segredo. Pois o não. segredo. Aí, Sim. então eu estou dizendo, fazendo esse relato, esse né? relato para explicar como foi que eu adquiri a experiência e os conhecimentos de que disponho, Sim. graças a Deus. Convivendo com esse povo. Eu assisti as conversas, eu menino, adolescente, assisti as conversas. Agora o legal de Então, ser Manuel de você vai ter Brito, que nascer de Juliana. novo, viu? O legal de ser Manuel de Eu sou Brito, simpático, Juliana. Gustavo. Juliana, Agora, gente, peraí, Gustavo está dizendo aqui que não é bem isso não, que o senhor também é namorador e que só ajuda. Peraí, Eugênio, o legal de ser Manuel de Brito é Peraí, que Thaís. ele, além de tudo, ele tem bom humor. Ele criou, inclusive, algumas coisas como a chave de roda. Que é a chave de roda. A seu chave Manuel. Chave de de roda, namorador. Quero saber dos A dois. Exatamente. chave de roda foi uma sugestão que eu ofereci ao governador eleito Lavoisier Maia, antes dele assumir o governo, para que as forças políticas que não tinham se definido ainda ao lado dos partidários do sistema vigente, né, fossem compelidas a aceitar. Como? O que é a chave de roda? A chave de roda é um aperto que se dá na liderança para que elas adiram. Se integre, né? O que Se se integra acontece ao- até hoje ainda, né, seu Manuel de Brito? Então tá precisando de uma chave de roda no Brasil, não tá não? Há muito tempo que precisa de uma chave de roda para enquadrar o povo brasileiro que deseja o bem da nação. Agora, a gente está acompanhando aí, o senhor não quis comentar a história do namorador, né? Ele só não teve espaço ainda para falar, né? Ou Passou. não vai falar? Passou, Passou. foi. Olha, eu sou um homem do Siridó. E é uma região de origem judaica, Muito quente. muito quente, e que o povo e o homem gosta muito de apreciar o belo sexo. Entendi. Respondeu. Tá, respondeu. Não, deixa ele terminar. E ninguém o quê? E há uma característica do seridoense. Nenhum deles é soberba. Entendi. Perfeito. Aí a Agora me diga explicação. uma coisa. Lula hoje, a gente está vivendo um momento histórico, né? Um ex-presidente que pode ir para a prisão, né? Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso? O senhor imaginava tanta gente presa? Lamentavelmente está ocorrendo o que eles contribuíram para que assim fosse. Lamentavelmente, eu não quero mal a ninguém. Ele é um ex-presidente da República, merece o respeito de todos nós. Porém, a justiça é quem está determinando isso. Ela tem que ser respeitada. Lamentavelmente, ele não está querendo acolher ou cumprir o que está determinando a justiça. Outra pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: o senhor acompanhou aí 8 governos Foi. de perto, né? Dentro do governo. Participando diretamente. Qual foi o fato mais marcante? A gente falou aí de um fato engraçado, mas o fato mais marcante perto do poder que o senhor mesmo disse que Olha, ele participou. Todos esses governos tiveram seus momentos brilhantes de realização. Silvio Pedrosa foi um governador que assumiu em virtude do falecimento de Dissé, num desastre de avião, e marcou muito bem sua passagem. Era um homem muito simples, acessível e jovem e desportista. Agora, tinha uma qualidade, a palavra dele vogava, ele dava sim ou não.
e foi um empreendedor, até pela origem dele, que era filho de um grande agropecuarista e industrial, que era Foi o Fernando. melhor momento do Rio Grande do Norte? Não, o Rio Grande do Norte teve vários momentos importantes na sua história que eu tenha convivido, de 45 para cá, que eu comecei a participar da política, eu nem eleitor era, em 1945. Mas houve governos muito operosos, o governo de Dr. Zavarella, depois veio o governo de Silva, não falo disso porque ele passou 6 meses só e não deu tempo. Fazer nada. Não é? Mas Silva marcou bem, fez uma obra importante que foi ligar Natal a Mossoró, porque você, para ir de Natal para Mossoró, você tinha que ir pelo Siridó, porque não tinha estrada. E Silvio fez a ligação Natal-Angicos. Abriu a estrada. Abriu a estrada. Então vamos só passar Você termine. Pois não. Termine. Eu queria só que o senhor dissesse os nomes dos governadores com quem o senhor trabalhou. Silvio Pedrosa. Eu não fui. Eu participei do governo de Silvio, participei do governo de Aloysio Alves, para cuja eleição eu concorri. Depois do governo de Monsenhor Valfredo Gurgel, eu fui chefe do gabinete civil do governo de Monsenhor Valfredo Gurgel. Depois veio o governo de Cortez, eu voltei ao Tribunal de Contas, de onde era ministro, e quando veio Lavoisier, eu me aposentei para assumir o cargo de secretário de Interior e Justiça. Depois de Lavoisier, veio o Zé Agripino, que me manteve na mesma função, e Radi Pereira, que sucedeu o Zé Agripino, também eu permaneci. Foi quando o senhor assumiu, juntou com a Secretaria de Segurança Pública. Depois. Aí a gente vê essa falta de segurança hoje aqui no Rio Grande do Norte. Como é que o senhor vê isso? Entre o governo de Radi e o de Zé Agripino, teve o governo de Geraldo Melo, de que eu não fui auxiliar. Não participou. Não. Mas aí Zé Agripino voltou em 91 e eu fui designado para ocupar 2 secretarias, juntou 2 numa só. Justiça e Segurança. Interior, Justiça e Segurança Pública. E como é que o senhor vê essa falta de segurança hoje, seu Manuel de Eu Brito? fico triste porque a época em que eu vivi era outra e as condições também eram outras. Por quê? Porque havia na Secretaria de Segurança um grupo de policiais civis. A Secretaria havia sido criada a Polícia Civil. É da época de Maurílio Maurílio Pinto? Claro, Maurílio foi meu braço direito na Secretaria de Segurança, me ajudou muito e tomou providências que trouxeram tranquilidade para o povo, não só de Natal, mas para o povo do Rio Grande do Norte. Então o senhor deve ter ficado chateadíssimo com aquela vereadora que disse que ele era o maior criminoso do Rio Grande do Não Norte. tenha dúvida que ela foi muito infeliz na sua manifestação e eu, na mesma hora, procurei Maurílio para dar o meu abraço de solidariedade a ele e fui informado que ele estava hospitalizado. E eu fui bater no Hospital do Coração para visitar, né? visitá-lo e levar minha palavra de solidariedade e de conforto, não é, pelo que ele tinha sido vítima. Agressão. Exatamente. Maurílio foi um grande auxiliar. A equipe dele, que era conhecida como Menino de Ouro, eram eficientes, não se maltratava ninguém, mas havia energia, havia Vigor. respeito. Bandido tinha medo de polícia. Exato. E havia respeito e presença. Eu mesmo, durante o meu exercício na Secretaria de Segurança, cheguei a comandar uma fiscalização, uma operação em toda a cidade de Natal, com os meninos de ouro e os delegados das respectivas áreas. Havia a identidade e o entrosamento entre as duas polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar. E, graças a Deus, marcou-se bem a nossa passagem pela Secretaria de Segurança. Ok. Chegando ao final aqui, queria agradecer muito a presença do senhor aqui. A gente podia conversar a noite toda, né? Toda, claro. Mas o tempo não dá, urge, né? Só a gente, alertando, informando aos nossos ouvintes, seu Manuel de Brito
tem toda essa história que ele vai contar no livro, mas ele continua atuante porque ele é presidente da Liga de Ensino, que inclui a Escola Doméstica, o UniRN. Ele continua no batente. E o Henrique Cassiano. E o Henrique Castriciano. E além disso, eu sou também o presidente do Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio Grande do Norte, mantenedor do Hospital Infantil Varela Santiago. Eu sucedo a doutor Varela lá no Hospital Infantil, que tem o nome dele, e na Liga de Ensino, de que ele foi presidente 32 anos. Então, outro segredo é trabalhar, né? Trabalhar, isso aí é outro segredo incontestável. Maravilha. Eu Muito quero obrigado. agradecer aqui à emissora a oportunidade que me deu com a companhia tão agradável, não é? E transmitir o meu abraço aos meus familiares que devem estar acompanhando. Com E a certeza. minha terra querida de Jardins de Só Espera. rapidinho, Tempos Marcantes vai ser lançado quando? Pretendo lançar no dia dos meus 90 anos. 6 que é de 6 julho. de julho, Ok. se Deus quiser. Thaís, uma última informação aqui. Obrigado mais uma vez pela entrevista. O Lula ainda não se